são sinais da volta de Jesus que nós encontramos na igreja? Primeiro, a Bíblia fala que existirão falsos profetas. Olha o que diz aí o versículo de número 11. Liga a música para mim, Agatha, por favor. Versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Falsos profetas enganarão a muitos. Falso profeta, eu não estou referindo a um profeta que você já olha para ele e você já vê que é mentiroso. Quando eu digo de falsos profetas, eu não estou falando de outras religiões. Eu não estou dizendo para você que outras religiões, umas religiões malucas, vão surgir no período da volta de Jesus. Não, não é isso não. Falso profeta que foi denunciado por Paulo, que foi denunciado por João, que foi denunciado por Pedro. Esses falsos profetas, eles não estavam fora, eles estavam dentro da igreja. Posso ouvir um amém, queridos? Cara de crente, jeito de crente, linguajar de crente, milagres de crente, sinais de crente, sinais, curas, ressuscitando mortos, falando previsões sobre o futuro e previsões acontecendo, mas não são verdadeiros, são falsos profetas. A igreja da última hora, que é a nossa igreja aqui, porque eu acredito que nós estamos vivendo o final dos tempos. Quem também acredita, diga amém. Nós estamos vivendo o final dos tempos. A nossa igreja, ela terá essa característica: falsos profetas. É uma igreja bonita, é uma igreja que está com muitas pessoas, é uma igreja que arrebata uma multidão, mas a essência dela não tem Jesus. Pastor, como eu faço para perceber? Eu vou talvez trazer uma pregação, como identificar um falso ensino, um falso profeta. É uma pregação isso. Mas, resumidamente, você quer diagnosticar? É a Bíblia. Você quer medir a temperatura de uma pessoa? Usa o termômetro. Você quer medir a oxigenação da pessoa? Usa um oxímetro. É assim que fala, né? Usa um oxímetro. Você quer medir, quer ver o peso de uma pessoa? Coloca na balança. Você quer conhecer um falso profeta? Ponha junto com a Bíblia. Compara. Alguma vez Jesus já pregou isso? Alguma vez Jesus já prometeu isso? Tem essa promessa na Bíblia? Tem essa promessa na Bíblia? Se tiver, mostra. Não tem, então não foi. Isso não é Jesus. Tudo que vocês ouvirem da minha boca, ou da boca dos pastores e das pastoras que pregam nesse altar, dos obreiros, põe na balança aí, pesa, vê se está na Bíblia. Posso ver amém, queridos? Amém. Faça igual os bereanos faziam. Paulo pregava e eles iam lá confirmar. O que eu estou pregando para vocês, põe na balança, passa no prumo aí, veja se está na Bíblia. Existem ensinamentos que eu tenho ouvido pastores, eu participo de debate toda semana, eu vejo os pastores ensinando algumas coisas que não existe nenhum texto, em toda a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, não existe um que mostra que o que ele está falando vem da parte de Deus, e arrebata multidões, e leva multidões. A Bíblia, quando fala sobre o final dos tempos, a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, que nós seremos sorteados. A Bíblia fala que nós passaremos por provas, mas nós temos que nos alegrar, porque aqui nós somos provados, mas chegará um dia que nós estaremos na presença dele, e lá não haverá choro nem dor, porque nós estaremos na presença de Cristo. Aleluias! Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias!
Então, na igreja, o que nós vamos perceber? Movimentos que não são bíblicos, teologias que não são bíblicas sendo ensinadas nas igrejas. Teologias como, por exemplo, teologia da prosperidade. Eu acredito que Deus prospera, e eu prego isso aqui todo dia, que Deus prospera. Quem crê que Deus prospera, diga amém. Todo mundo crê. Mas a nossa motivação não é prosperidade material. A nossa motivação é ir para o céu morar com Jesus. Se a motivação é a prosperidade financeira, isso deixa de ser bíblico. Existe uma teologia chamada teologia inclusiva. O que é teologia inclusiva? Ela praticamente nega pecados de origem sexual. Ela praticamente nega. E na Bíblia é muito claro o que é pecado e o que não é pecado acerca de orientação sexual, acerca de sexualidade. Existem muitos lugares que não falam mais sobre isso e que já aderiram a isso, porque hoje tem uma grande demanda para isso, então a gente acaba se adaptando. A Bíblia não é para a gente adaptá-la a nós. Nós precisamos nos moldar para estarmos de acordo com a Bíblia. Posso ouvir amém, queridos? Então nós temos visto teologias que não são verdadeiras sendo ensinadas. Nós temos visto teologias que nós chamamos de teologias antropocêntricas. Antro vem de homem, por isso que nós falamos antropologia, estudo sobre o homem. Teologias que o centro não é Jesus, o centro é o homem. São pregações de autoajuda. São pregações que não levam o homem ao arrependimento, à mudança de vida. Levam o homem a acreditar que Jesus prometeu conforto aqui, sendo que Jesus prometeu conforto lá no céu. Aqui nós teremos aflições. Aqui nós viveremos igual está escrito em Mateus capítulo 5. Seremos perseguidos, estaremos por lutas, e glória a Deus por isso. O Senhor tem o céu para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Pregações como essa de hoje não existe. Muito pouco a gente ouve falar de volta de Jesus. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? E é por isso que no final está escrito lá, aquele, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é apostatar da fé? É deixar os caminhos do Senhor. Tem mais gente sem igreja, tem mais gente desviada, tem mais